Vamos lá. Eu vou tentar ser bem breve aqui, tá, pessoal? Pra gente poder terminar no horário, não vai. Mais um pouquinho depois só. Amém? Eu vou ler um texto que está no livro de Mateus. Nós temos estudado Mateus lá na nossa célula. E cada dia que nós lemos, a palavra se renova. Eu estava conversando com o pessoal esses dias e faz mais ou menos uns 25 anos que eu me converti. Que eu frequento igreja, que eu estou dentro do corpo de Cristo. Faz mais ou menos uns 25 anos. E nesse período todo, eu já ouvi praticamente todas as histórias da Bíblia. E quando a gente começou a ler de novo, parece assim, meu Deus, que história legal. Tá, mas eu já conhecia essa história. Nossa, mas por que ela está tão legal agora? A palavra do Senhor se renova e a gente tem vivido isso. A gente tem buscado estudar, essa semana a gente estudou as parábolas de Jesus, e uma dessas parábolas sempre falou muito ao meu coração. E é essa parábola que a gente vai ler. No livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 1 a 100, outro a 60, outro a 30. No 18 agora. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto a um, produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Senhor, nós oramos, te agradecemos por essa palavra, pedimos ao Senhor que ministre o nosso coração, ministre a tua igreja. Sabemos, Deus, que aqui só tem pessoas que o Senhor escolheu a dedo para estar aqui. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha edificar a vida de cada um deles. Sabemos que o Senhor é um Deus que faz milagres, sabemos que o Senhor é um Deus que ressuscitou mortos, que curou aleijados, que expulsou os demônios das pessoas. Deus, e nós queremos viver isso também. Porque a tua palavra diz que nós faríamos obras maiores do que o Senhor fez. Então nós oramos para isso. E oramos, Deus, para que essa palavra se multiplique em nosso coração e se espalhe, Deus. Que essa igreja seja uma terra boa, Deus, onde as sementes elas vão ser plantadas e venham a crescer. E uns vão dar 100, outros vão dar 60 e outros vão dar 30. Mas todos, Deus, todos, em nome de Jesus Cristo, irão semear e irão produzir. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês que para mim é uma alegria estar aqui hoje. Por quê? Porque faz uns 5 anos já que eu não pregava nessa casa e para os irmãos ali que eu acho que não sabem, durante alguns anos eu fiquei como líder de jovens aqui nessa igreja e todo sábado à noite a gente estava aqui. E faz 11 anos que eu estou nessa igreja. Faz 10 que eu estou casado, aí agora fica fácil de fazer a soma. Eu casei faz 10, eu cheguei 1 ano antes, então faz 11 anos que eu estou aqui. Eu não erro mais essas datas. E nesse período todo o Senhor tem falado muito comigo. Né? Essa semana eu fui convidado para pregar numa outra igreja também. Então fazia muito tempo que eu não pregava. Daí numa semana eu fui convidado para pregar 3 vezes. E no começo desse ano aconteceu algo que marcou a minha vida de uma maneira negativa.
Estávamos eu, Marcinho, mais alguns amigos nossos indo pescar. E nós pescando, de repente desce a mãe de um amigo nosso. Morreu um rapaz afogado no lago. Um amigo nosso falou assim, não vamos lá se meter, não vamos se meter. De repente vem aquele senso de cristão, vamos lá ver, vamos. Foi eu e o Marcinho ver. Chegando para ver, não era um rapaz. Era uma menininha de 9 anos que tinha se afogado. A gente chegou, olhou, eu lembro até hoje, da gente chegando, o irmãozinho dela de 6 anos parado lá de fora do tanque, em choque. E o vô da menina estava procurando essa menina dentro do lago. E já fazia uma meia hora que ele estava procurando e não achava. Naquilo, dentro do meu coração, eu comecei a falar, essa menininha deve estar escondida olhando a gente, deve estar com medo, porque entrou na água e não podia. E no meu coração, aquela menininha não estava ali. E esse meu amigo que foi o que falou não vamos se meter, se jogou na água. Foi o único corajoso que se jogou na água. Deu 5 minutos que ele estava dentro da água. Ele estava aqui, estava aí o tal Daniel, estava aqui do lado de fora do tanque, ele andando. De repente ele para e grita assim, meu Deus, e levanta a menininha morta. Ele levantou a menininha morta, trouxe, a gente colocou ela na beira do barranco, o pessoal tentou reanimar, só que já fazia uns 40 minutos que ela estava ali e morreu. E aquilo impactou a minha vida. Isso foi no sábado, no domingo eu vim na igreja, o pastor Mauro, contei pro pastor Mauro falou, ó, Deus está te chamando de novo, essa é uma palavra que Deus está te chamando de novo para pregar de novo às pessoas antes que elas morram. Resumindo, foi mais ou menos isso que ele falou. E aquilo entrou no meu coração, né? E até então eu sempre tive no meu coração, falei, a minha vida tá boa, não quero mais me meter com isso. Né? E esse ano as coisas mudaram, Deus tem falado comigo de novo, tem se mostrado, tem me trazido as oportunidades. E na quinta-feira eu fui pregar lá numa quadrangular, fui pregar para juniores. E a hora que eu olhei aqueles juniores eu falei, é isso que Deus quer da gente. Porque, bem fala o Peter, que as riquezas elas podem te iludir e se você não tomar cuidado elas vão te levar para o buraco. Só que Deus tem falado muito ao meu coração. Quem me conhece sabe que hoje eu tenho 2 ou 3 empresas. A gente está trabalhando para chegar a um número maior. Nós queremos aumentar o faturamento da nossa empresa, nós queremos crescer em questões financeiras. Só que uma das coisas que tem aumentado também é o número de pessoas que nós temos ajudado. Né? Essa semana eu conheci um missionário de Moçambique, através do meu tio. Meu tio, para mim, ele é o maior exemplo de crente que existe hoje. Vivo é o meu tio, porque ele era dependente químico, ele tinha 10 filhos, e o governo levou os 10 filhos dele embora, e ele perdeu os 10 filhos e ele se converteu. E depois que ele se converteu, hoje a vida dele é Jesus, e é um homem de Deus, e é um homem que não vai pegar das coisas, e vive me enchendo o saco. E o que eu vejo com tudo isso? O que eu vejo... Charles, mais uma palavra para líderes, Charles. O que você vê com tudo isso? Não importa o que você já viveu. Importa o que você vai viver daqui para frente. Essa palavra que nós lemos de Mateus, para mim ela é uma palavra muito forte, muito impactante. Por quê? Porque ela fala assim, a semente boa ela vai germinar. E o que nós precisamos entender dessa semente germinar? Que as sementes vão germinar e nem todas vão germinar iguais. Uma vai ser 30%, outra vai ser 60% e a outra vai ser a 100%. Eu falava essa semana no nosso celular que às vezes não adianta a gente esperar do Marcinho a mesma coisa que da Luana. Não adianta esperar do Peter a mesma coisa que do Jorge. Como assim, Charles? Às vezes o Jorge vai oferecer 100%, ele vai germinar 100%. Ele vai ser a pessoa que ele vai estar intenso em tudo. O Peter talvez germine a 60%, não seja tão intenso quanto ele, mas ele germinou. E nós precisamos entender que quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Por quê? Porque nós paramos de cobrar das pessoas aquilo que elas não podem oferecer. Porque qual é a minha expectativa? Qual sempre foi a minha expectativa quanto líder? Eu esperava que as pessoas fizessem a mesma coisa que eu faço, com a mesma intensidade que eu faço. E isso não vai acontecer. A Bíblia nos orienta isso, a Bíblia já nos mostra isso. Nem todas as pessoas vão ter a mesma intensidade em fazer as coisas dentro da igreja quanto nós. Mas se você está aqui essa manhã é porque você tem o potencial de fazer 100%. Porque senão você não estaria aqui.
Eu sempre falo, quando vou conversar com o pessoal, eu falo assim, a nossa igreja já mudou, graças ao bom Deus já mudou. Mas ela sempre teve assim, se o meu grupo faz o evento, eu vou e participo. Se o meu grupo não faz o evento, eu não vou participar. E a gente precisa mudar isso. E aonde vai mudar isso? Nos líderes. O Peter falou muito aqui sobre liderar e influenciar. Só que o que nós queremos? Nós, quanto líderes, que gostamos de estar aqui na frente, gostamos de pregar o evangelho, gostamos de falar no microfone. É normal você gostar. Se você não gosta, tem alguma coisa errada com você. Você tem que gostar de falar no microfone, você tem que querer estar no púlpito, você tem que querer estar ministrando as pessoas. Se você é um líder e você tem o chamado de Deus, isso arde no seu coração. Se não arde no seu coração é porque você não tem o chamado, então está tudo certo também. Mas se você tem esse chamado, isso acontece. Só que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ganhar as ovelhas. Por quê? Porque essa igreja não vai lotar só com o Peter evangelizando, só com o Peter chamando o pessoal. O pastor Kojima, que era o pastor da Quadrangular onde eu cresci, ele falava assim, ovelha gera ovelha. O Peter, ele é uma pessoa que ele não é muito adepto dos eventos para trazer pessoas para a igreja. Ele sente no coração dele que a palavra tem que trazer e consolidar e firmar as pessoas dentro da igreja. Eu não acho que ele está errado. Mas por não achar que ele não está errado, não significa que eu, tendo o meu chamado diferente do dele, não possa convidar as pessoas para vir e depois ir na minha casa comer churrasco. Por quê? Porque imagina se todos os discípulos fossem Pedro, ou se todos fossem Paulo, ou se todos fossem João. Nós somos um corpo, e o corpo é formado por diferentes partes. Imagina só você tendo duas pernas esquerdas, para quem joga bola e é destro. Como que ia ser? Horrível. A não ser que você seja igual a mim, daí ia jogar bem até. É uma piada essa. Mas o que eu quero dizer a você? Quero dizer a você que nós temos que somar forças. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus, olha o tantinho de gente hoje. Né? O jejum passado nós viemos, tinha mais gente, tinha mais pessoas. Aí dentro do meu coração vem a palavra assim, mano, você tem que dar uma palavra de exortação, mas daí o pastor fala e prega assim, cara, você não pode ficar exortando todo mundo. Mas a vontade do meu coração é falar assim, Peter, o que você tem que fazer no próximo jejum? Você fala para todos os líderes de célula que eles vão ter a oportunidade de pregar, aí chega aqui e faz o sorteio, tira 3, aí vem todo mundo. Esse é o desejo do meu coração de falar. Mas o que eu faço? Eu venho. Nossa, Charles, mas antes você não vinha. Tá bom, mas o que eu estou falando? Que é daqui para frente. O que nós temos que fazer? Daqui para frente. O que ficou no passado ficou, ele não vai mudar. Não vai alterar. O seu passado não vai ser alterado. E quando é que você vê que Deus está agindo na sua vida? Essa semana nós estávamos conversando lá em casa, Jéssica e eu, falando, nossa, a importância da célula. E porque a gente vai e faz a célula e a gente não acha que é importante, a gente acha que as pessoas não escutam. E aí para mim essa semana foi uma benção, por quê? Porque a Luana é o filtro da nossa célula. Quem conhece a Luana sabe que a Luana não fala nada. A Luana ela tá ali, mas ela não tá. E essa semana ela compartilhou com a gente e falou assim, porque eu ouvi aquela palavra veio na minha vida e mudou essa coisa. Eu falei, então é isso, então estamos no caminho certo. Essa semana eu falei para vocês que fui pregar na Quadrangular, fui pregar para juniores. Eles começaram a evangelizar numa favela que tem lá no Beraba, atrás da igreja deles. Então as crianças que vieram ali, crianças de 10, 13 anos, 14 anos, que vieram, todas, camisetinha, chinelinho, bermuda suja, tudo largado. Falei, essa criança era eu. Fui eu um dia essa criança. Que ia na igreja porque tinha cachorro quente, ia na igreja porque tinha um lanche depois, e ali eu ouvi a palavra de Deus, e a palavra de Deus mudou a minha vida. Crescer dentro da igreja mudou a minha vida. Conversava com o Vanderlei lá no piquenique, o Vanderlei falava, puxa, eu não tenho mais criança da idade do meu filho na igreja, e agora? Falei, eu tenho que evangelizar. E essa palavra é a palavra que eu trago para nós, tem que evangelizar. Se você não evangelizar, não vai vir ninguém. Se você não abrir a tua boca para convidar as pessoas, não vai vir ninguém. Ah, mas as pessoas o Senhor vai mandar. Tá bom, o Senhor vai mandar, mas o Senhor vai mandar vocês chamar essas pessoas. O Senhor não vai abrir a porta aqui e vai começar a pingar gente aqui assim do nada. O Senhor vai falar assim, Marcinho, vai lá e convida o Joãozinho. O Joãozinho vai vir aqui e aí o Joãozinho vai convidar outra pessoa. E aí vai.
A coisa mais gostosa que tem é você ir num culto onde tem um monte de gente e esse monte de gente está no mesmo propósito que você, que é buscar Deus. É ou não é? Se nós estivéssemos aqui com a igreja lotada aqui, todo mundo orando, cantando a Deus, com uma voz só, todo mundo, não é mais gostoso do que quanto a você sozinho aqui? É ou não é? Vamos lá, participa comigo aqui. É ou não é? É. Eu sei que é, porque eu estou aí também, eu também acho que é. Só que isso não vai acontecer eu e você não mudarmos. E essa palavra é uma palavra para líder. Por quê? Porque você é o líder, você tem que correr atrás. Você é a pessoa que precisa correr atrás dessas pessoas. Ninguém vai. Eu sou uma pessoa que na minha vida eu gosto de ser prático. Eu gosto de ser prático. A palavra, se ela não for uma palavra que vai trazer praticidade para a sua vida, na minha opinião, não tem por que ser pregado. Quer filosofar? Junta um monte de amigo, toma um chimarrão e ali você começa a filosofar. Você precisa ser prático. E o que é ser prático? É trazer as pessoas para perto de Deus. Por que aumentou um monte o número de centro de macumba aqui no nosso bairro? Por que tem um monte de loja hoje de macumba no nosso bairro? Porque a gente parou de evangelizar as pessoas e essas pessoas estão indo tudo para macumba, porque elas são aceitas, elas são amadas como elas chegam, elas podem viver a vida como querem. O evangelho não faz mais diferença na vida dessas pessoas. A Bíblia se tornou relativa para muitos cristãos e muitos cristãos estão indo para onde? Para onde são aceitos. E o que vai mudar? O que vai mudar? É você falar? Não, é você amar. O pastor fala muito sobre você ter as suas ovelhas. Ah, você é líder, você é influenciador, então você tem que ter as suas ovelhas. Eu vejo que eu tenho algumas pessoas que andam bem perto de mim. Só que onde foi que eu ganhei essas pessoas? Vou falar um exemplo para vocês aqui, o próprio Samuel. Samuel vive lá em casa. Samuel se tornou um amigão nosso. Padrinho dos nossos filhos, tudo. Mas quando foi que a gente ganhou Samuel? O dia que a mãe dele tentou o suicídio e nós corremos lá para casa dele, limpar todo o sangue lá e socorrer ela. Foi ali que nós ganhamos o Samuel. E o que eu falo para vocês? O que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o quê? Só a vida dentro da igreja? Só vir no culto, vem aqui, fico aqui, socializo aqui uns 15 minutos, vou embora. E depois? Durante a semana, eu estou ganhando alguém? A gente está no propósito lá na nossa célula agora. Nossa célula ela é nova, tem o quê? Uns 2 meses, 3 meses. Só que a gente já entende que nossas células são de pessoas maduras. Então a gente não vai ficar reunido muito tempo, só nós. Nós vamos começar a ganhar almas e logo iremos multiplicar. E nós temos lá 3 potenciais células para sair de lá. Só que nós entendemos que o quê? Que enquanto não tiver gente nova ali, não adianta a gente querer multiplicar. Então nós vamos ganhar essas almas, vamos consolidar essas almas e vamos multiplicar. E é isso que nós precisamos entender quanto igreja. Que um evangelho sem resultado, na minha opinião, tá, pessoal? Se você discorda, o problema é teu. Na minha opinião, não vale nada. Por quê? Porque mudou a vida de quem? Jesus se apresentou a vida da pessoa e mudou a vida dela? Não. Então ela não conheceu a Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos que passaram a vida dentro da igreja e hoje estão desviadas? Essas pessoas não conheceram a Cristo. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos ser a semente que vai produzir 30, 60 ou 100. E outras vezes nós seremos os que vão jogar a semente. E é isso que nós precisamos entender. Que o Senhor te chamou para jogar semente. Convide as pessoas para vir ao culto. Eu tive um sonho 2 semanas atrás que uma menina que trabalha comigo lá estava indo à igreja. E aí eu comecei a convidar aquela menina para ir na minha célula. Comecei a convidar aquela menina para ir na célula, e a menina aceitou ir na célula e disse que vai. Só que assim, o que eu entendo? Eu entendo que Deus ele vai nos dar a direção. Só que se nós não colocarmos em prática, não serve de nada. O pastor pregou aqui, ele falou de Jonas. Jonas para mim é um grande exemplo. Por quê? Porque assim, o que eu quero fazer? Eu quero ir para o outro lado. Deus mandou ir para lá. Tá, mas eu quero ir para lá. Mas uma hora ele olhou e falou, tá bom, Senhor. Ainda que ele não quis, ainda que você esteja aqui dentro da igreja há 10 anos, e até hoje você não quis, ainda dá tempo de você mudar a direção da sua vida e começar a pregar o evangelho para essas pessoas. É fácil? Claro que é, só convidar para vir na igreja. Traz na igreja aqui no domingo, o pastor prega. Não é você que prega, é o pastor que prega.
Nós precisamos entender que os dias estão se findando. O amor de muitos vai se esfriar. Pessoas que você jamais imaginou se desviando, estão se desviando. Isso é um sinal que o fim está chegando. E ainda que não chegue para todos o fim, uma hora chega para nós. Uma hora chega para nós o fim. Só que qual é a nossa certeza? É Jesus. Qual é a nossa esperança maior? É Jesus. Em 2003, minha mãe faleceu. Eu tive um princípio de depressão, síndrome do pânico e tudo. E uma vez eu tive uma experiência com Jesus. Jesus falou assim para mim: dorme, Charles. Não conseguia dormir. Jesus falou assim: dorme, Charles. Falei: se eu dormir, eu vou morrer. E Jesus falou assim: dorme, porque amanhã, se você acordar, você vai estar comigo. Se você não acordar, você vai estar comigo também. De lá para cá, nunca mais perdi o sono. Por quê? Porque o Senhor, eu vou estar com o Senhor. Pronto. É essa certeza que eu tenho no meu coração. E é isso que nós precisamos entender. É essa certeza e é essa esperança que nós temos que levar para as pessoas. E as pessoas não têm mais essa esperança. As pessoas hoje não têm mais quem entregue essa semente de esperanças para elas. E essa manhã o Senhor coloca eu e você como responsáveis por isso, de levar essa palavra de esperança para essas pessoas. Amém, pessoal? Vamos orar? Vamos orar para a gente entregar a palavra, pastor? Já é 11h20 já.